Estude assim e saia na frente 99% das pessoas. Como assim, né, exatamente? Bom, gente, esse vídeo aqui é sobre a forma que eu estudo, tá? E vou te falar, a forma que eu estudo hoje em dia é completamente diferente como eu estudava na época da escola, do colégio, enfim, completamente diferente. E assim, eu falo isso, né? Enquanto também eu estou estudando, fazendo a faculdade de marketing e tal, como eu já falei nos dois vídeos que eu já postei aí. E assim, a forma que eu estudo basicamente se chama TPA. Então vamos lá. Primeiro, o que é TPA? TPA significa a técnica do palácio ativo. Pega esse nome, a técnica do palácio ativo. Então, assim, por que palácio ativo? O que tem a ver uma coisa com a outra? Qual o nexo, né? Bora lá. Primeiro, resumindo, vamos pensar aqui. Antes de mais nada, a ciência, a própria neurociência já comprovou, tem estudos robustos já sobre isso, comprovando que a melhor forma de estudar para o nosso cérebro é através da revisão ativa. Como assim? A revisão ativa basicamente é quando você se esforça para lembrar de um assunto que você estudou sem olhar para nenhum canto, sem consultar nada, basicamente. Isso é o processo de revisão ativa. Em resumo do resumo é isso, tá? E também existe uma técnica de memorização muito conhecida, muito boa inclusive também. Essa técnica de memorização que eu conheci, inclusive eu conheci essa técnica através da série Sherlock, para quem já ouviu falar, da BBC. Muito boa essa série. Para mim é a melhor série da minha vida, inclusive. Mas voltando, o nome dessa técnica de memorização se chama Palácio Mental ou Palácio da Memória, que é basicamente assim, para você lembrar de qualquer coisa que você quiser, pode ser um objeto, um animal, pode ser fruta, comida, tanto faz. Para você lembrar, você vai basicamente imaginar que cada item, cada coisa ou pessoa, objeto que você precisa memorizar está em um canto específico de um lugar que você conhece bem. Que no caso pode ser a sua casa, pode ser seu trabalho, pode ser, cara, academia. Inclusive eu tô indo pra academia aqui já, né? Inclusive depois desse vídeo. Pode ser qualquer coisa, qualquer canto, qualquer lugar que você conhece muito bem. Por isso que geralmente é melhor a casa ou então até o quarto, até seu quarto assim. Mas o ponto é, se você quiser memorizar de maneira mais rápida, você vai imaginar, por exemplo, vamos supor aqui, você tem que lembrar de maçã, uva, pera e melancia. Tem uma lista, né? Esses quatro itens aqui: maçã, pera, uva e melancia. Como você pode fazer para lembrar de maneira mais rápida? Você pode muito bem, no seu quarto, imaginar que tem uma maçã dormindo, tá ligado? Você pode imaginar uma maçã em cima da sua cama. Depois, você pode imaginar que tem uma pera se vestindo, pegando uma roupa sua, perto do guarda-roupa assim, do seu quarto. Aí daqui a pouco tem maçã, pera, uva e melancia, né? Aí daqui a pouco tem uma uva na janela do seu quarto, olhando, olhando a vista, assim, uma uva parada ali. E também tem uma melancia na porta do seu quarto. Pronto, só de você colocar esses itens em um ambiente que você conhece muito bem, a chance de você lembrar é maior. Então, a dica, assim, o foco central é para a gente memorizar ou aprender aquilo que a gente não sabe ainda, a gente usa tudo que a gente já sabe sobre o mundo, tudo que já tem nosso banco de dados, nosso repertório, a gente usa isso
para aprender o que não sabe ainda. Então, nesse exemplo aqui, com essa técnica de memorização, você usou seu quarto, que é um lugar que você conhece muito bem, já sabe, e você colocou nele, colocou em cada canto nele, em cada mini espaço, você colocou os itens que você precisa memorizar. Então, basicamente, gente, é isso, tá? O Palácio da Memória é isso. Agora vamos lá. Lembra que eu falei que o TPA é basicamente a técnica do palácio ativo? Por que é técnica do palácio ativo? Porque literalmente é a união entre a revisão ativa, que eu acabei de falar aqui, que é você tentar lembrar sem consultar nada, lembrar de algum assunto, de algum conteúdo que você estudou ontem, ou mais cedo, ou então uma semana atrás, um mês atrás, você tentar lembrar sem olhar para nada. E também é a fusão, né, entre isso, que é a revisão ativa, mais a técnica do Palácio da Memória, que eu acabei de falar aqui também. Então, em resumo, gente, vamos supor aqui. Agora, eu estou aqui no escritório aqui da minha casa, né? Enfim, vamos supor que eu estou aprendendo... Tá, um exemplo aqui, ó. Tem um conceito básico do básico em copy, que é o hook. Para quem não sabe, hook é o gancho do criativo, né? O gancho do vídeo. O que é isso? É basicamente os primeiros 3 a 5 segundos do vídeo que tem a única função de prender a atenção do público que você quer, do público-alvo, né? A atenção das pessoas certas, não é qualquer clickbait, qualquer coisa assim aleatória. Então, sabendo disso, isso basicamente é um conceito de copyright, né, do mundo da área de marketing assim, só explicando para quem não sabe, né? Enfim, vamos supor, você está aprendendo que o gancho é isso, certo? Esse assunto. Como você pode fazer para lembrar muito bem desse assunto depois? Como você pode fazer? Bora pensar. Se o assunto o gancho é basicamente os primeiros 3 a 5 segundos de um vídeo que tem a função de prender a atenção das pessoas certas. Basicamente essa é a definição. Tá, então já que o gancho tem essa função de prender a atenção das pessoas e tal, tem que realmente capturar a atenção. Então, nesse caso, o que você pode pensar? Um exemplo aqui, tá? Um exemplo. Você pode muito bem imaginar você no seu quarto e aí imaginar, sei lá, tem um lutador, você vai entrar no seu quarto, imaginar, ó que cena. Só um exemplo, tá? Você vai entrar no seu quarto, abrir a porta assim, aí alguém, aí vai do nada ver um cara assim, dar um soco na sua cara. Olha a cena. Por que essa cena do soco na cara? Porque é o gancho. É um gancho, ou seja, alguém vai dar um soco, ou seja, você vai prestar atenção, né? Obviamente, porque não tem como a gente receber um soco. Eu nunca vi, né? Alguém receber um soco na cara e ficar e não prestar atenção nisso. Não tem como. A gente ganhar um soco e não prestar atenção. Então, ou seja, você vai entrar no seu quarto, entrou, abriu a porta, soco na cara. Oxe. Ou seja, isso, gente, essa imagem, essa cena mental é basicamente o quê? Para falar do assunto de gancho, ou hook, né, em inglês. Enfim, que tem a função de prender a atenção. Então, assim, ou seja, gente, para memorizar algo que parece muito teórico, muito complexo, muito denso, até chato de aprender, quando você começa a transformar esse assunto, o conteúdo, em cenas ou imagens mentais que têm emoção, que têm contextos, que mostram e retratam alguma situação, algo mais específico, sabe? Que tem emoção no meio ali e tudo mais. Para o nosso cérebro é muito mais fácil de lembrar disso, é mil vezes mais fácil lembrar e se recordar disso do que só da definição técnica em si. Esse que é o ponto aqui. Então,
Basicamente, em resumo do resumo, essa é a técnica TPA que eu uso para estudar. Então, todo assunto novo, eu já busco... eu presto atenção, entendo a ideia central do assunto que eu estou aprendendo, depois eu começo a pensar em como eu transformo esse assunto em uma imagem, uma cena memorável. Algo que, tipo, seja até bizarro, assim, algo emocional, mais emocional, algo que retrate alguma situação, que lembre desse assunto, sabe? Então eu transformo o conhecimento técnico chato, denso, em algo mais criativo, algo assim que eu já sei, que eu já conheço, sabe? Enfim, em resumo do resumo é isso. E assim eu consigo lembrar com muito mais facilidade depois desse assunto que eu quero. Basicamente é isso. Tamo junto, gente. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Tamo junto.